Olá, meus amigos. Mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Senti uma enorme necessidade de gravar mais um vídeo. Na minha mente está muito forte essa ideia e tem alguém me pedindo para eu falar sobre esse assunto. Esse assunto que eu vou falar é muito importante. Assistam o vídeo até o final e reflitam no que eu vou dizer. Eu vou tentar ser bem claro com esse vídeo. A espiritualidade aqui no Ocidente, ela se manifesta de um jeito. Deixa eu melhorar aqui a posição. Ela se manifesta de uma forma. Como é que a espiritualidade se manifesta aqui no Ocidente? Através do protestantismo, através do catolicismo, através do espiritismo, através da Umbanda, do Candomblé. Não é isso? Muito bem. Mas a espiritualidade, em alguns países onde existe a religião budista e existe a religião hindu, Krishna, Shiva, Brahman, Vishnu, Buda e por aí vai. A espiritualidade se manifesta diferente. Essas religiões, o brahmanismo, o budismo, eles praticam e acreditam na reencarnação bem antes do surgimento do espiritismo. Para eles, um espírito reencarnar e dizer quem ele é muito natural. Muito natural. Inclusive, vocês veem aqueles filmes, o Avatar, você é a reencarnação de muitos avatares. Aqueles filmes ali retratam a cultura deles natural. Você foi um avatar da terceira geração. Nós tivemos um caso muito forte no século XX, o Sai Baba. Pesquise aí, Sai Baba, S-A-I, espaço B-A-B-A, Baba, Sai Baba. Um homem de pele escura, com cabelo tipo Black Power, né, que usava um vestido laranja, onde ele fazia alguns fenômenos de efeitos físicos e ele tinha um discurso muito forte, eu sou a luz. Ele tinha um acharan, que era uma espécie de templo hindu gigante, onde milhares de pessoas, milhões de pessoas de todo mundo ia visitá-lo. O médium Divaldo Franco foi visitá-lo. O médium espírita Divaldo Pereira Franco foi visitá-lo. E viu nele uma luz muito grande. Ele narra isso numa das palestras dele. Ele narra até que o Sai Baba, através de uma prece que ele fez, veio até ele desdobrado e o curou de uma angina, de uma dor no peito. Muito bem. Se não curou totalmente, promoveu uma grande melhora. Quando o Divaldo Franco vai ter com ele, ele fala desse problema do coração. Muito bem. Sai Baba dizia que era a reencarnação de outro Sai Baba que viveu antes. Ele ainda dizia que iria vir novamente. Então ele dizia quem ele era. Mas isso não é só característica de Sai Baba. Outros também diziam. Porque lá é normal. Aqui no Ocidente, vamos pegar aqui o espiritismo e a Umbanda e o espiritualismo, a gnose. Essa coisa de você falar quem é gera maior polêmica. Maior polêmica. Se você disser quem é, o povo fica tudo uriçado. Tudo fica, desculpe a expressão, eu vou falar. Me desculpe a expressão. Fica tudo afrescalhado. Tudo querendo brigar, querendo bater, querendo esculhambar. Não pode dizer, não pode dizer. Parece que é uma regra para o universo. Mas peraí, dentro da própria Terra, dentro do nosso próprio planeta, tem gente que não se comporta com a regra dos ocidentais. Quem está certo? É o movimento espírita? É o movimento umbandista? É o movimento espiritualista? Ou o movimento budista ou hinduísta? Qual desses estão certos? Nenhum. Nenhum deles tem toda a verdade. Agora, por que é proibido dizer quem você foi? Não, porque isso é uma verdade, não se pode dizer nunca quem foi. Não. O espiritismo nunca proferiu tal assertiva de dizer que não pode dizer quem foi. Não é assim. Tem nada a ver. Muito bem. Espíritos em condição de sofredor dizem. Os casos das crianças
que tem uma memória extracerebral, uma memória que não foi passado para ela. Ela diz: você não é meu pai, você não é minha mãe, eu vivi em tal canto. Aí ele continua com isso, é levado para um psicoterapeuta, o psicoterapeuta diz: olha, esse caso eu não entendo. Aí chama um profissional, isso foi pesquisado exaustivamente por um pesquisador chamado Hemandras Nath Banerjee, o doutor Banerjee, que reuniu mais de 1000 casos de crianças que apresentam a memória extracerebral. Vê-se que não é um espírito iluminado e disse: eu fui fulano. Um espírito em condição mediana, um espírito com problemas, diz quem ele é. Por que um espírito iluminado não poderia dizer quem ele é? Por quê? Qual o sentido disso? Isso está nos anais das pesquisas espiritualistas do mundo inteiro. Diversos pesquisadores já fizeram isso. Não foi só o Hemandras Nath Banerjee, tiveram outros pensadores. Então, um espírito iluminado não vai dizer quem ele é. Não pode dizer. Não, pode dizer: eu aceito o espírito trevoso dizer quem ele é, mas eu não aceito o iluminado dizer quem ele é. Por quê, gente? Parem para pensar um pouco. Por que não pode dizer? Mas vamos continuar a nossa análise. Esse problema matemático, vamos colocar assim de forma poética, que não é um problema matemático, mas esse problema que se apresenta hoje na atualidade, ele tem os seguintes determinantes. Um espírito chega e diz assim: eu vim ajudar, eu sou fulano de tal. Ou os espíritos falam através de mim, diz: ele é fulano de tal. Esse espírito é fulano de tal, que voltou. Os espíritos disseram isso. Qual é a postura dos observadores? Qual é? Bem, você diz que é fulano de tal. Muito bem. Mas fulano de tal é uma figura muito importante, muito venerada pelo povo. Ele pode estar mentindo, dizendo que é fulano de tal. É possível que ele esteja mentindo? É possível. Não é impossível. É possível que ele esteja dizendo a verdade? É possível. Também não é impossível. Então vamos analisar a sequência. Muito bem. O que é que nós vamos prestar atenção na pessoa? É a doutrina que essa pessoa passa. Será que ele dizer quem ele é, ou os espíritos dizerem quem ele é mais importante do que o ensinamento que ele passa? Ou o ensinamento que ele passa é mais importante do que ele dizer quem ele é? O que é mais importante? É ele dizer, ele passar um conhecimento, ou ele dizer quem ele é? Então vamos prestar atenção no conhecimento. O conhecimento está levando as pessoas à reforma íntima? O conhecimento tem um cunho moral elevado e objetivo? Tem ou não? O conhecimento está levando as pessoas a ficarem com depressão, a se odiarem, a desejarem o mal do outro, ou estão levando as pessoas a se recuperarem, a abandonarem os vícios e a se reformar? Não, a doutrina está levando as pessoas a se melhorarem. Se as pessoas não estão se melhorando tanto, se tudo aquilo que as pessoas falam é mentira, é um delírio psicológico, então prestemos atenção na doutrina que a pessoa está ensinando. A pessoa está ensinando a discórdia, está ensinando o egoísmo, está ensinando o orgulho, ou está fazendo as pessoas refletirem sobre suas atitudes? O ensino está fazendo as pessoas refletirem sobre a atitude. Mas ainda assim é um espírito trevoso, porque ele está mentindo. Ele não é que essa pessoa que ele diz que é. Vejam como a matemática fica restrita a esse problema. Vejam como toda problemática de questionamento fica restrita, não pode ser quem ele diz. Mesmo que a doutrina seja uma doutrina moral verdadeira, correta,
Eu apago tudo isso. Eu não quero saber se a doutrina é verdadeira e se a doutrina é correta. Eu não quero saber disso. Eu quero saber que ele não pode ser essa pessoa. O problema é esse, gente, que existe. É esse aí que existe. O problema é esse. Somente esse. É uma equação de primeiro grau, não é de segundo grau. Não me interessa o ensinamento. As pessoas que ficam dizendo que não pode ser a pessoa, elas dizem assim, não me interessa o ensinamento que ele está passando. Ele pode passar o ensinamento moral mais elevado que existe. Mas se ele diz que é fulano, não pode ser. Não pode ser fulano. Mas espera aí. É a primeira vez que está acontecendo isso na Terra? É a primeira vez que acontece isso na Terra? Esse fenômeno do espírito reencarnar e dizer quem ele é a primeira vez que acontece nesse planetinha? Ou outros já disseram que era uma luz? Quem já disse que era luz? Jesus já disse. Buda também, que atingiu a iluminação e foi ensinar. Também. Já disse. Quem mais? O grande exemplo de espiritualidade, Sai Baba no século XX. Um homem que realizou uma obra social gigantesca lá na Índia. Uma obra gigante. Muito grande a obra. Ajudou muita gente. Levou água para milhões de hindus. Universidades, hospitais, creches, alimentação. Muitos espíritos já vieram aqui na Terra e já disseram isso, seus bobões. E vocês estão caindo em conversa fiada, achando que é impossível um espírito dizer isso. Como vocês são pequenos e não enxergam isso. É preciso que a gente use um médium para escrachar e abrir para vocês a verdade. Tá aí, diversas pessoas disseram já. Diversas pessoas disseram, não há nenhuma inauguração de comportamento. Não está vendo isso. Isso já aconteceu no planeta Terra. O problema é que as trevas não querem, toda vez que o missionário reencarna nesse mundo, as trevas fazem uma confusão na mente de vocês. E vocês, desatentos, não percebem. Outro dia, eu estava assistindo uma certa médium, que eu não vou citar o nome dela, incorporado por um certo espírito, dizendo, Allan Kardec não está reencarnado. Mas por quê? Só a opinião dele? Porque o médium é trevoso. Isso não é explicação. Não é explicação. Isso é uma assertiva. Como pode um espírito? Imagine que Sai Baba viesse dizendo que era luz. Eu sou luz porque eu sou luz, porque eu sou a luz. E todo o ensinamento dele levasse as pessoas a brigarem, a conflitarem. Por quê? Vocês já perceberam o ensinamento dos falsos messias? Qual é o ensinamento dos falsos messias? Eu sou fulano de tal. Eu sou Jesus. Eu sou fulano, eu sou isso. E qual é o ensinamento que essas pessoas passam? Qual foi? Existia um indivíduo chamado David Koresh, que foi morto nos Estados Unidos, lá, numa fazenda em Dallas. Eu não sei se foi em Dallas ou no outro estado. Aonde ele dizia que era Jesus, e um grupo seguiu ele. E ele depois dizia assim, olha, eu sou Jesus, e a partir de hoje, eu vou depositar o meu sêmen em todas as fêmeas, para que todas tenham filhos meus. E ele incentivava a separação, a briga, todo mundo que era contra, ele mandava as pessoas se afastarem. É fácil notar um espírito quando ele é um falso profeta, pelo ensinamento que ele passa. Conhece-se a árvore pelo fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto. Por aquilo que é ensinado. Cuidado.
Muitos de vocês não percebem o discurso dos espíritos confuso, complicado, truncado, cheio de pedaços, de retalhos, de mensagens sem conexão, só negando. Comunicações mediúnicas com mensagens totalmente sem uma linha lógica de raciocínio e sem uma justificativa, sem uma explicação lógica e sem ensinamentos morais. Sem ensinamentos de caráter moral. O espírito incorpora no médium e começa a falar. Tem muita coisa errada. Tem. Allan Kardec não está reencarnado. Não sejam bobos. Jesus não pode se comunicar. Por que isso? Por que aquilo? E não se vê um conselho, um ensinamento de caráter moral para levantar a criatura. O que se vê são afirmações, afirmações soltas, separadas da outra, sem uma linha lógica de raciocínio. São assertivas, pedaços de afirmações. Isso aqui assim, assim. Olha, cuidado. E ficam atribuindo mentiras que nunca foram ditas. Como é que um espírito vai incorporar numa médium e vai trazer grandes ensinamentos dizendo mentiras que a um ou outro médium nunca disse aquilo? Nunca partiu dele. É a confusão. Vamos fazer confusão. Confusão. Eu não estou falando isso para os que seguem o meu canal. Eu estou falando para aqueles que estão na dúvida. Prestem atenção numa mensagem confusa. Numa mensagem confusa. Meus irmãos, Allan Kardec não está encarnado. Jesus não pode se comunicar. Cuidado. Bota a cabeça para pensar. Não se enganem. É falso profeta. Por que isso? Por que aquilo? Qual é o ensinamento que esse falso profeta está trazendo? Qual é o ensinamento que esse falso profeta está trazendo? Dizer que alguém é falso profeta ou dizer que alguém é um profeta de Deus é fácil, qualquer imbecil vai dizer. Qualquer imbecil vai falar. Difícil é explicar o porquê. E vocês estão comendo isso. Chega, minha gente. Vamos desmascarar esses mentirosos que estão dominando a mente de vocês. É ordem da espiritualidade falar duro, falar grosso, porque esses espíritos estão usando estratégias extremamente maquiavélicas e estão enganando a muitos. Mas chegou a hora da verdade. E a verdade vai ser dita. Doa quem doer. Se fere teu orgulho, o problema é teu. Estuda sobre a espiritualidade, sobre a história dos vultos elevados que estiveram aqui e que disseram, eu sou a luz e vim trazer a luz. O problema é que os homens são extremamente arrogantes e orgulhosos. Eles se acham os donos da verdade. Eles não suportam ver alguém superior a eles. Isso incomoda. Incomoda eles, porque o superior denuncia o quão fraco eles são. Porque uma alma elevada, ela reconhece a sua inferioridade diante daquilo. Eu sou menor, eu não sou tão evoluído, eu não estou tão preparado. Mas não é problema, porque eu estou caminhando para ser. É muito normal eu não ser mais preparado do que certas pessoas. Eu estou a caminho. Isso é muito natural. Como também eu posso ser mais evoluído que outros irmãos. E isso também não é motivo para que eu fique orgulhoso. Mas o orgulhoso, quando ele se depara com alguém superior a ele, mais elevado, que diz que veio trazer a luz e prova através da sua doutrina que está sendo ensinada, entendeu? Ele não suporta. Por quê? Porque de forma indireta, a luz do outro vai denunciar a mediocridade da alma. E ela vai se ver no espelho e vai dizer, quanto eu sou medíocre, eu não quero ver. Ou seja, é a covardia. Ele prefere atacar o outro
do que ele encarar as imperfeições dele de frente, tirar a venda e dizer: eu tenho essas mazelas e vou tirar de mim. É aí que está a força do Espírito. A força do Espírito não está em atacar ninguém, está em atacar as suas imperfeições. Ter coragem de olhar para elas e dizer: eu vou vencê-las. Eu sou imperfeito, mas eu vou vencer. Esse vídeo me foi pedido para que eu gravasse. Eu não queria gravar, mas ele foi pedido para que eu gravasse. Prestem atenção nas comunicações mediúnicas de certos espíritos. Prestem atenção se tem ensinamento moral, se tem recomendações para a paciência, para a caridade, para o perdão, para o amor. Os espíritos das sombras nunca vão recomendar isso, porque eles estarão trabalhando contra o que eles querem. Prestem atenção se nas comunicações existe a recomendação para o perdão, para a tolerância, para a paciência, para a caridade, para o autoconhecimento, e não ficar denunciando isso e aquilo outro. Isso é para tirar o foco. Isso é uma modalidade sutil de ataque à luz. De ataque à luz. Vocês não percebem. Muitos de vocês não percebem. Acordem, meus filhos. Acordem. Eu não queria tratar desse assunto, mas sempre que a espiritualidade me solicitar, eu vou vir aqui trazer argumentos. Argumentos para que vocês reflitam. Como pode um espírito trevoso, como é possível um espírito trevoso estar dando recomendações para elevação moral? Como isso é possível? Como isso é possível? Como é possível? Vocês, intelectuais, doutores da lei, respondam esse questionamento. Como é possível um espírito das trevas estar recomendando o amor, a paciência, a caridade, a humildade, o perdão? Vocês que são espíritas, espiritualistas, que olham para os irmãos evangélicos com certo preconceito porque eles não têm conhecimento, vocês estão fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Quando um espírita vai dizer para ele, porque eles acham que todos os espíritos que se comunicam é o demônio travestido em anjo de luz, em anjo de luz. Eu não aceito as comunicações do mundo espiritual. Somente o demônio se comunica. E o demônio é travestido em anjo de luz. Então, eles afirmam isso. Aí você vai contra-argumentar para os evangélicos. Olha, preste atenção. Não é o demônio, porque eles estão ensinando a caridade, a paz, a humildade, a fraternidade entre as pessoas. Esses ensinamentos vão levar que tipo de problema para a pessoa? Qual é o problema que esses ensinamentos vão levar para as pessoas? Qual? E quando essas mensagens apontam falhas comportamentais no movimento, que existem também, quem passar 5 anos, 7 anos, 8 anos numa casa vai ver. Eu atendi uma moça há muito tempo atrás, há mais ou menos mais de 1 ano e meio, há 2 anos. E essa moça não tinha conhecimento nenhum de mediunidade. E eu indiquei-a para que ela fosse a uma casa espírita. Ela foi. Eu forneci alguns livros para ela e disse a ela, me procure de vez em quando que eu estou aqui disponível para dar umas dicas a você. E ela começou numa casa. Fez o curso lá, o ESD, fez tudo, começou a trabalhar. Só que o espírito dessa moça já é um espírito mais adiantado. E lá na casa que ela foi, as pessoas falavam mal dos caboclos, dos Exus, que não era espírito elevado. Com o tempo ela disse, eu não aguento mais. Essa moça não passou 5 anos numa casa espírita. Ela saiu dessa casa. Aí eu pergunto, essas críticas que esse missionário trevoso, entre aspas, fala sobre o movimento espírita ou umbandista ou candomblessista, né? As falhas, elas existem, essas falhas? Existem. Denunciar essas falhas é algo trevoso? É algo trevoso? Não. Por que está denunciando isso? Para mostrar que o comportamento das pessoas estão errados. Então cadê o médium trevoso? Cadê o médium trevoso? Cadê o médium trevoso com esses ensinamentos? Chega a ser
de uma burrice assustadora. As pessoas escutarem uma comunicação de um espírito e o espírito dizer assim, olha, cuidado com o médium trevoso, cuidado com aquilo, cuidado com isso. E esse espírito na comunicação não trouxer nada de ensinamento moral. Só acusar de forma sutil e fazer um embaralho. Não porque, cuidado com essa história de que o planeta vai explodir. E quem disse que o planeta vai explodir? Quem está dizendo que o planeta vai explodir? Não é? Não porque não aceitem essas pessoas que vêm trazer expansão de consciência. Ué, e os avatares não existem? Ah, mas uma pessoa não pode ser avatar se ela tiver o corpo físico trabalhado. Um avatar não vai se comportar dessa forma. Um avatar não vai reencarnar no nosso mundo e vai começar uma vida totalmente diferente. Será mesmo? E se Deus e o planejamento foi esse? Para acabar com essa visão religiosa, com essa visão, com esse rótulo de que os avatares, os seres iluminados, têm que ser da forma que você acha que ele tem que ser. Até porque o padrão de comportamento, espiritualidade para a Terra não é modelo para nada. Existem comportamentos de um avatar no outro planeta que se um terráqueo aqui visse, ia julgar. Existem planetas aí que a mulher tem 5 homens, o homem tem 3 mulheres. Lá existem 3 sexos, 4 sexos. Você está comparando o comportamento de um espírito iluminado pelos padrões psicológicos da Terra. Porque tudo você raciocina em cima do planeta. Mas existe muita coisa aí diferente, aí fora. Então, criou uma visão religiosa. Essa visão religiosa foi criada por mentes doentes que construíram um cristianismo totalmente errado. Esse cristianismo que está aí, esse cristianismo que educou essas almas através da reencarnação, foi um cristianismo extremamente doente, de almas que se viciaram na doença. Almas que precisavam matar o irmão que não pensavam como eles. Vocês não têm noção do nível de maldade que esse cristianismo cresceu ao longo dos séculos. Almas foram torturadas, queimadas, violentadas, porque não pensavam como eles. Essa herança comportamental está na mente desses espíritos que estão reencarnados no movimento espírita. Abram o olho, minha gente. O negócio é bem pior do que vocês pensam. A estrada que o cristianismo tem é uma estrada de sofrimento, de equívoco. Até hoje, o domínio, a arrogância, a maldade dessas almas é grande. É preciso baixar aqui, vir aqui e falar de forma assertiva. Jogar o magnetismo para vocês. Matar um ser humano porque ele não pensa como você pensa. E hoje não se pode matar. Então faz o quê? Se acusa o ser humano. Se acusa o ser humano. É incrível como os religiosos põem um livro embaixo do sovaco, fedorento, feito diabo, e tem o mesmo comportamento que os doutores da lei têm lá naquela época. Usa a letra da lei, usa os textos para poder dizer a verdade para os outros. Mas o comportamento dessas almas é podre. Elas não amam. Você que é apegado a textos, que fica citando textos para dominar os outros, você não tem nada de luz. Você não serve ao Cristo. Você não serve a Deus. Você serve ao mal. Você serve ao mal. Fica pegando o texto e citando os irmãos e dizendo que é a verdade. Você não sente o amor dentro de você. Porque você é treva. É pura treva. E eu vou falar a verdade. Eu vou dizer, ninguém vai me segurar. Eu vou falar a verdade sim. E aqueles que acham que falar a verdade, eu estou errado, não preciso dessas almas que assistam minha palestra. Porque essa palestra que eu estou dando aqui, ela está sendo influenciada por um espírito de muita energia. Eu estou me contendo aqui. Porque se eu for soltar toda a energia, nem eu consigo captar tudo que esse espírito quer que eu fale. Eu não queria gravar novamente. E ele ficou em cima. Vamos gravar. Então, minha gente, as coisas são claras, transparentes, são simples. X mais 7 é igual a 10. X mais 7 é igual a 10. Quanto vale X? 3. Porque 3 mais 7 é igual a 10. Isso é simples. É muito simples.
Nenhum espírito trevoso vai recomendar que as pessoas se modifiquem, que elas façam reforma íntima. Eles vão falar de outro assunto, vão criticar, vão citar umas coisas. É uma forma de enganar. Tá cheio de médiuns falando isso, falando, criticando, metendo pau e julgando, e não trazem nenhum ensinamento moral. Não trazem nenhum ensinamento moral. Então, fica a pergunta: como saber se um espírito ele está vindo com más intenções ou com boas intenções? Preste atenção nos ensinamentos desse espírito. João diz: meus irmãos, olhai se esse espírito é de Deus. Nem todo espírito é de Deus. Como é que se olha isso? Allan Kardec ensinou. Analise a natureza das comunicações. Muitas vezes, muitas comunicações analisadas por Allan Kardec, o espírito vinha dizendo, vinha repetindo: meus filhos, meus enviados, meus irmãos, isso, estou aqui para abençoar vocês, vocês são meus filhos, eu amo vocês. Não tem ensinamento moral. Aí não há ensinamento moral. Mas o espírito, o que é o ensinamento moral, Luciano? É quando o espírito toca na ferida comportamental, de comportamento. Quando o espírito fala do comportamento humano e denuncia o orgulho, esse espírito é da luz. Mas se o espírito diz: meus irmãos, vamos seguir a Deus, eu estou aqui, eu sou um ser iluminado e venho trazer uma mensagem para vocês. Antigamente, como eu falei para vocês, me sigam, eu sou isso. E cadê o ensinamento moral? Ele está falando, ó, ele está repetindo, mas não tem ensinamento moral. Mas quando o espírito, quando a entidade, ela denuncia o comportamento equivocado e diz qual é o comportamento a fazer, esse comportamento do orgulho, dos irmãos acusando irmãos, da falta de humildade, da falta de paciência. Que espírito trevoso é esse? Se ele está apontando as mazelas que existem nas casas espíritas, nas casas de umbanda, de candomblé, no catolicismo, no protestantismo. Que espírito trevoso é esse, afinal? Eu quero que vocês expliquem isso. Vocês que incorporam esses espíritos, expliquem isso. Gravem um vídeo explicando essa parte só. Se vocês me convencerem, dizendo: não, Luciano, o espírito vai recomendar o amor entre as pessoas, a paciência entre as pessoas, vai recomendar que você deixe a bebida, deixe de raparigagem, deixe de fazer o mal e deixe disso, mas depois ele vai vir com a teoria que vai lhe enganar. Se você argumentar e me explicar, eu estou convencido. Aí eu digo: não, realmente, essa teoria sua me superou. Eu estou com fome de conhecimento. Me apresente um argumento. Me apresentem um argumento. Me expliquem essa inequação. Me expliquem essa variável que ninguém apresenta. É uma variável do problema que eu não vejo ninguém apresentar. Só se vê conversa besta. E vocês estão caindo nisso. Então não é possível. Não é possível. Não é possível que esse povo seja tão burro, tão imbecil, tão idiota, que não vai pegar um vídeo desse e não vai entender. Não é possível isso. Não é possível. Não é possível que você diga que 2 mais 2 é 4,5. Tá aqui o argumento, tá aqui o argumento. A base do argumento é essa. Me expliquem, gente, isso. Tem que falar com essa energia, com esse magnetismo, porque tem muito irmão acreditando. E o espírito se comunicando através da médium e falando umas coisas assim, ó, toda truncada, e gente escrevendo lá embaixo, nossa, que live maravilhosa, que conhecimento maravilhoso. Que conhecimento de merda que foi falado. E eu vou denunciar, sim. Eu vou denunciar. Quem não gostar, não fique no meu canal. Vá ver outro canal. Vá ver canal de oração para Maria de Nazaré, eu chorando. Não, eu vou denunciar. E eu tenho que denunciar com essa energia para acordar vocês. A mentira está posta ali. Está clara ali. Está clara ali. Falas truncadas, pedaço de falas truncadas, separadas, sem conexão. Tem uma conexão uma com a outra, mas não tem nada de moral. Mas, Luciano, como é que um espírito trevoso desse vai falar através de uma médium que faz caridade? Ou de um médium que faz caridade? Eu vou explicar. O médium pode fazer caridade. O médium pode tratar de peixe, de cobra, de dragão do Komodo, de cachorro, de pomba, de passarinho, de gato. O médium pode ter um trabalho de caridade. Ele pode. Mas o espírito trevoso, como ele percebeu, a pessoa pode ter um trabalho social e dar uma comunicação trevosa. Por quê? Isso acontece nas casas espíritas.
É o que mais acontece. Eu vou explicar. Dirigentes espíritas de casas espíritas fazem campanha do quilo. Dirigentes de casas espíritas organizam os bingos para angariar dinheiro, vão para as reuniões, deixam de ir para o churrasco dos amigos para estar na casa espírita dirigindo reunião, aplicam passe, mas são orgulhosos por dentro, intransigentes. É o que mais tem na casa espírita. E é isso que a espiritualidade, através do médium Vanderlei Oliveira, está denunciando. É o passista da casa espírita que é arrogante. Ele aplica o passe. Ele se predispõe, sai da casa dele, deixa a televisão, deixa a internet, deixa o amigo e vai aplicar passe. O outro é médium. Vai lá para a reunião. Não é? Quando ele está em casa, ele briga com a esposa ou briga com o marido. Ele tem as imperfeições morais dele, mas está lá. O objetivo deles é trabalhar. Isso é valioso para a espiritualidade? Claro que é. Isso é contado para os espíritos quando ele desencarnar? Claro que será contado. Mas somente isso não abole, isso não inibe, isso não protege uma ação dos espíritos trevosos. Os espíritos trevosos vão agir. Por que que os benfeitores espirituais, apesar de uma pessoa estar dedicada a um trabalho, permite que esses espíritos atuem? Eu vou explicar por quê. Primeiro, os mentores não são babá para ficar 24 horas com você. Segundo, você tem que evoluir e aprender a rejeitar o pensamento. Você tem que desenvolver, couro grosso. Tem que desenvolver calo para poder você rejeitar, porque isso é aprendizado. Não é somente chegar lá, já que você está sendo passista, que você é dirigente espírita, que você é médium, então não vamos deixar ninguém tocar em você. Não, não é assim. Não é assim. É permitido que os espíritos atentem a pessoa, para a pessoa se desenvolver, para a pessoa identificar o mal e tirar. Não, não quero isso não quero esse pensamento não. Então é possível um médium que é esclarecido, um médium que tem tempo de casa espírita, que tem tempo de movimento espírita, que tem muito conhecimento, é possível o médium abrir uma brecha e o espírito trevoso atuar. Então a pessoa diz, não, aquele médium não pode, aquela médium não pode ser atuada pelo espírito das trevas. Pode sim, pode. E você vai perceber, o espírito vai usar ela, por que vai usar ele ou ela? Porque ela ou ele tem muitos seguidores. E aqueles espíritos, usando aquele médium famoso, para evitar com que as pessoas olhem para aquelas mensagens que estão elevando as pessoas. Então esses espíritos trevosos não vão pegar médios que não fazem nada não. Tá pegando o médium leitão que bebe muito e que tem pouco seguidor. Não. Os espíritos trevosos e inteligentes, eles vão pegar esses médios que têm um trabalho social, que fazem a caridade, que são conhecidos. São esses o alvo. Porque esses é que vão convencer os incautos. Mas peraí, essa médium aí já canalizou com tal extraterrestre, esse médium aí já psicografou muitos livros, então ele não pode errar. Ele não pode errar. Não é? Não é assim que muitos de vocês pensam? Não é assim. Pode. Se ele abriu a brecha, pode. Agora vamos ver o médium que diz ser A, B ou C. Então, dizer que pode ser A, B ou C não tem problema. Esse problema é criado pelo Ocidente. Não pelo planeta, nem pelo universo. É só pelo Ocidente. No Oriente, isso é histórico. Não há como você contestar isso. Os pensadores que reencarnaram lá já disseram que eles são. Agora, eu não tenho culpa se você não tem o conhecimento da espiritualidade de outros povos. Se você só lê a obra editada pela Federação Espírita Brasileira, eu não tenho culpa, filho ou filha. Se você é extremamente limitado. Mas outros escritores, outros pensadores, outros avatares, outros espíritos evoluídos já falaram quem eles são. Então isso aqui não é novidade no planeta, não. É frescura do brasileiro que não lê bosta nenhuma. Essa é a verdade. Então, tem que falar assim. Tem que falar assim para esse povo acordar. Porque a hipnose que eles estão sendo submetidos é muito grande. Envolvem eles, eles ficam aquela história lá. Então, é possível que um médium que faça um trabalho da luz, ele abra uma brecha e os seres da escuridão dominam. Entenderam? Isso é absolutamente possível. Outra coisa, prestem atenção, para finalizar. Vamos lá. Quando se diz que um espírito, que um médium encarnado na Terra não pode canalizar Jesus por causa do quanto energético, você sabe o que é que o espírito está dizendo?
Vocês sabem o que é que o Espírito está dizendo? Eu vou decodificar esse pensamento, eu vou mostrar o reverso do pensamento, eu vou mostrar o bastidor do pensamento, da ideia, da frase. Presta atenção. O Espírito está dizendo assim, ó. Olha, Jesus é tão evoluído, mas tão evoluído, que por mais que ele tenha conhecimento, ele não conhece nenhuma técnica para adaptar o pensamento dele. Ele é tão evoluído, mas tão evoluído, que a energia dele chega a ser tão bruta que não há como. Ele não consegue dosar. Peraí, Jesus é muito evoluído, tem muito conhecimento, mas ele não conhece, ele não aprendeu. As leis do universo não permitem que ele use um sistema que consiga atuar. É isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, em outras palavras, Jesus não tem conhecimento para tal. Quer dizer que você sabe todo o conhecimento que Jesus tem. Quer dizer que você conhece todas as técnicas de um espírito nível de Jesus. Você está dizendo isso em outras palavras. Quando fica com o argumento rasteiro e nojento de que é o quanto energético, isso é ridículo, minha gente. Isso é bestial. Isso é agredir a inteligência de vocês. O Espírito está chamando vocês de imbecil. Vou pegar esse povo aqui imbecil e vou colocar a ideia do quanto energético. Do quanto, o quanto não pode. E peraí, Jesus evoluiu tanto. Existem tantas técnicas que nós não conhecemos. Eu sei por intuição que tem coisa que eu não conheço. Será que Jesus não conhece uma técnica para conseguir? Não, não conhece. Não há possibilidade. É complicado o negócio desse, né? É complicado. É muita ignorância. Reflitam, meus irmãos, reflitam. Reflitam. Aprecie os argumentos. Debata ideias. Essas comunicações desses espíritos que apresentam ideias truncadas, sem sentido, não é da luz. Verdadeiramente não são comunicações da luz, muito pelo contrário. Fiquem com a paz do nosso Mestre Jesus.